quero já de imediato passar para a nossa abertura temática. Nós, semana passada, fizemos uma abertura temática porque tivemos a felicidade de ser no dia 19 de setembro, data extraordinária de lembrança do nascimento de Paulo Freire. Então, fizemos também uma homenagem ao nosso querido grande educador Paulo Freire. E hoje teremos dois poemas, tanto de abertura quanto de encerramento, do Adhemar Bogo. Então, eu convido para fazer a abertura o professor Gustavo, do Simpro Juiz de Fora, vai nos abrilhantar hoje com esse poema do Adhemar Bogo. Contigo, professor. Boa noite, obrigado. Eu vou ler o poema do Adhemar Bogo, que se chama Aos que Educam. Educar é uma arte tão antiga como as cores, que se eternizam nas pétalas das flores. E por mais que os diplomas nos encham de vaidades, ninguém jamais conseguiu desativar essa atividade. Se o conhecimento liberta, é preciso que as portas das universidades estejam abertas. Se ficarem fechadas para uma grande massa de jovens, também não valem nada. Quem tem a chave para ali entrar são poucos e escolhidos, enquanto uma imensa quantidade tenta e paga para serem excluídos. É a lei do mais forte aplicada à educação. Os que perdem sua vaga culpam-se pela rejeição, como se não tivessem capacidade, e assim vão distanciando-se da universidade. E os governantes pensam ser fortes e corretos dirigindo um país de analfabetos. Agora, com a ALCA, seremos ainda mais punidos. Uma rede empresarial fará a dominação cultural como se os norte-americanos fossem os mais sabidos. E se não reagirmos bem ligeiro, poderemos ver nossos filhos cantarem pela manhã o hino nacional brasileiro, mas ao meio-dia o dos Estados Unidos. Não choraremos as letras derramadas. Sejamos como o vento, que entra a caverna adentro, retirando dela o vácuo que lhe causa danos. Pois educar é a arte de forjar novos seres humanos. Por isso, não há tempo a lamentar. É preciso abrir a consciência, desejar e lutar por uma boa escola, evitando que ela se torne esmola. É a vez do professor dizer que o ensino, e ele mesmo, tem valor. Sua função é ajudar o educando a ser um grande criador. Deve inspirá-lo e animá-lo para que se conduza. Seja consciente que a condição de indigente nunca se reduza. O educando sempre é a matéria-prima, onde se acrescenta apenas a autoestima, para que corra em busca de fazer o seu próprio saber, como fruto que por aí se esforça para amadurecer. Quem educa é como o galho que sustenta o fruto em forma de chocalho. Bate para lá, bate para cá e não cai. O esforço mais à vontade do vento é que determinam até onde esse movimento vai. O objetivo é embalar o fruto até produzir sementes de boa qualidade, que levarão do galho a própria identidade, despedindo-se assim para germinar. Assim é a tarefa de educar: dar curso ao caráter e à conduta, para que o educando se organize e faça a própria luta. Quem educa deve ter orgulho de assim ser, caso contrário, se assemelha a quem não quer crescer. Tem em si o potencial, mas não se manifesta e se anula como galho esquecido no meio da floresta. Educador que se preza não se enlata, renova-se com a arte de ser autodidata, forja em seu próprio jeito em grande estilo, tornando-se impossível substituí-lo. Educar é plantar, é dar origem ao destino, é alinhar o rumo dos raios como o sol a pino que fazem a própria direção, mas que respeitam a obra de toda a criação, apenas a iluminam ainda mais. Educar é buscar sempre, é encontrar um jeito de fazer de nossos direitos para que sejamos todos iguais. Obrigado. Então a professora Nereide Saviani é doutorada em História e Filosofia da Educação pela PUC São Paulo, lá em 1993. De 1994 a 2001,
atuou como docente pesquisadora no programa de estudos pós-graduados em História e Filosofia da Educação, que hoje se chama Educação, História, Política e Sociedade, da PUC São Paulo. De 2002 a 2008, no mestrado stricto sensu em Educação da Universidade Católica de Santos. Tem experiência na área da educação, com atuação no ensino básico, como docente, supervisora pedagógica, integrante de equipes de elaboração curricular e consultora de redes de ensino público. Seus estudos, pesquisas e publicações enfatizam a teoria geral de planejamento e desenvolvimento curricular, com destaque para os seguintes temas: fundamentos da educação escolar, currículo e organização do trabalho pedagógico, formação do educador, políticas educacionais, e atualmente é diretora de formação da Fundação Maurício Grabois. Boa noite, já conversamos um pouco enquanto aguardávamos o início. Eu estou me sentindo, ao mesmo tempo, à vontade, porque estou entre educadores e educadoras de longa data da nossa luta e que a gente tem se cruzado em várias situações, mas, ao mesmo tempo, achando que eu vou chover no molhado, porque o que eu vou falar é coisa que todo mundo já sabe, já elabora, já discursa sobre. Então, eu estou me sentindo mais numa situação em que eu vou fazer algumas provocações para a gente depois conversar, né? Provocações no sentido de trazer elementos para a gente refletir, né? Eu já, enquanto a gente esperava, eu já falei, né? Nós vivemos uma situação contraditória em que a gente tem um histórico de relações pessoais, né? De encontros presenciais, em que a gente... Desculpem que eu esqueci de desligar meu celular, e ele acaba tocando justamente agora. Então, desculpem, mas a contradição é que nós temos um histórico de encontros presenciais, né, com grandes mobilizações, né, aqueles encontros de Conferência Nacional de Educação, né, as assembleias que a gente realiza, né, e que, além da pauta de debates, contempla as relações, né, nos intervalos, as conversas paralelas, etc., tal, em que, em situações em que nós temos uma atividade dentro de uma linha, de uma tendência, de uma entidade com uma tendência majoritária, mas, ao mesmo tempo, temos relações com tendências diferentes, opostas, até antagônicas, né? Mas que a gente bate papo e, às vezes, chega a relações até meio nervosas, né? Conforme a situação, de opa, ter gente que, opa, vamos parar, né? E a gente agora está numa situação que é virtual, que mesmo que a gente esteja falando para desafetos, né?
e os desafetos nos xinguem, a gente responde virtualmente, né? É diferente de quando acontece numa assembleia, num congresso, etc., principalmente quando se trata de situação de luta entre tendências, né? Então, é uma situação contraditória a gente falar da importância da educação presencial e usando de meios virtuais, né? Mas isso mostra também qual é o nosso desafio para defender o presencial e, ao mesmo tempo, entender que, na ausência dele, precisamos pensar formas alternativas, né? Porque o que a gente vê hoje é uma situação inusitada. Eu mesma, que já vou fazer 73 anos em novembro, não participei, embora tenha conhecimento histórico e tal, de uma pandemia que obrigasse a um isolamento como esse. Nós tivemos a epidemia aí de Zika, chikungunya. Eu, quando criança, sofri a gripe asiática, né, que exigiu procedimentos e precauções, etc., etc., mas que não eram como a que a gente vive hoje, que além de não ser localizada, mundial, é de algo que não se conhece e para o qual não se sabe como reagir, como atacar, não se tem conhecimento de até quando vai isso, né? E de um contágio que é perigosíssimo, né? Basta ver o número de contágios e de mortes no mundo todo. Apesar de que, particularmente no Brasil, nós temos um desgoverno que não agiu, não age no sentido de, pelo menos, amenizar isso, né? E o crescimento dos casos no Brasil é um indicador de que não está sendo feito aquilo que poderia, pelo menos, contornar essa situação. Mas isso é um preâmbulo para dizer o seguinte: o que a gente tem sempre defendido sobre educação, quando eu falo a gente, eu estou falando para companheiros e companheiras que estão de longa data lutando pela democratização da educação, né? E nós defendemos isso, toda a batalha pela nova LDB, antes disso, por garantir na Constituição de 88 os princípios democráticos de educação, tal. E passamos aí pelas conferências nacionais de educação, pelos congressos, etc., etc., sempre com bandeiras de democratização da educação. E como a gente tem definido essa democratização? O primeiro ponto, a ampliação das oportunidades de acesso e permanência dos
trabalhadores, trabalhadoras e seus filhos e filhas na educação, na escola, né? E nas instituições públicas de educação pública, gratuita, universal e laica em todos os níveis. Então, a ampliação da oportunidade, de oportunidades. Um segundo ponto, a garantia de uma educação de qualidade socialmente referenciada em todos os graus, níveis e ramos de instâncias de ensino, né, da população. E um terceiro ponto, a participação democrática na gestão dos estabelecimentos e dos órgãos de decisão sobre a educação, né? Isso, 3 pontinhos que parecem poucos, básicos, né? Mas que têm ensejado lutas homéricas, né? E o que a gente vê hoje é que esses 3 pontos estão totalmente vilipendiados, né? Descartados, e basta a gente falar dessa visão de educação pública, gratuita, universal e laica, e ver como é que a visão neoliberal que há muito tempo a gente vem combatendo, hoje está tendo todo o espaço, desde o golpe, né, de 2016, e personificado mais ainda a partir da vitória do Bolsonaro em 2018, né? Com o que a gente está vendo em termos de Ministério da Educação e em termos dos outros ministérios que teriam que contribuir para uma educação de qualidade, no sentido de que em todas as áreas a educação é que tem que formar cidadãos e cidadãs que atuem consequentemente nas diversas áreas e que tenham consciência para contribuir na elaboração e também na cobrança do que são os direitos e as necessidades de uma sociedade democrática, né? Já nem se falando na posição de quem entende que a democracia, tal como a gente defende, exige todo um processo de construção de um projeto nacional de desenvolvimento soberano, democrático, com justiça social e que aponte para a perspectiva de superação da sociedade dominada pelo capitalismo, pelo imperialismo e tal, né? Mas mesmo numa visão liberal de educação, liberal de sociedade, a ideia de educação democrática é uma ideia que é defensável e é inquestionável, né? Então, mas por que a gente precisa insistir nisso? Por que a gente vem há décadas
insistindo nisso e apelando e estimulando os jovens que não vivenciaram o que a gente vivenciou, a lutar por isso, né? A entender que uma sociedade democrática é uma sociedade em que a educação seja valorizada. E valorizar a educação é mais que valorizar um processo de transmissão de conhecimentos. Embora, numa educação democrática, a socialização do saber elaborado, da cultura acumulada na sociedade, seja o eixo. Né? Mas o que é a cultura socialmente acumulada? O que é a cultura que tem que ser apropriada criticamente e desenvolvida, aprimorada? Não é só o acúmulo de conhecimentos no âmbito das ciências, no âmbito da literatura, né? É o modo como as sociedades se construíram e construíram a sua existência material e espiritual, ou o que a gente diria, a sua estrutura imaterial. Não só a base material, mas a sua cultura. E a sua cultura nas múltiplas manifestações, que supõe os conhecimentos, mas também os valores, a ética, supõe a arte, a literatura, a música, a dança e as relações sociais, que são relações, não somente relações de produção, como a estrutura da base material da sociedade coloca, mas são relações afetivas, as relações políticas, as relações de construção e de definição do que é desejável para a convivência social. E aí, as definições de normas de convivência que estariam no âmbito da superestrutura jurídica e política da sociedade, elas não têm a ver simplesmente com leis do que é permitido, o que é proibido, das relações burocráticas, certo? Mas elas mexem com a vivência social das populações, sem esquecer que as populações têm a sua diversidade. E aí, quando a gente pensa na educação, e na educação escolar, o que a gente tem como perspectiva, como defesa, né? Para que mesmo que foi necessário na evolução da sociedade a criação de um espaço para essa transmissão e socialização
sistematizada da cultura da sociedade, certo? Porque é isso que é a escola. Se a gente pegar a origem do termo escola como um termo grego, quer dizer o local do ócio, o lugar do ócio. Do ócio no sentido de que as pessoas que tinham a sua existência garantida, sem precisar trabalhar, porque viviam do trabalho da maioria, se encontravam para refletir, discutir sobre os fenômenos da natureza, os fenômenos da sociedade, as relações, os sentimentos. Só que isso era para uma elite privilegiada. Com o decorrer do tempo, né, as classes desfavorecidas passam a também criar o seu espaço de compartilhamento das suas experiências, dos seus valores, dos seus conhecimentos, e passam também a querer ter acesso àquilo que a elite produzia, que a elite desfrutava, né? E esse é um processo de luta de classes, né? E a escola que a gente vê hoje é a escola que passou por todo esse processo histórico e que também traz no seu cerne a situação de luta de classes, né? Que é uma escola que é diferenciada, que não é a mesma para os trabalhadores e seus filhos, como é para a elite, certo? Mas a questão do conhecimento, a questão do domínio, do conhecimento científico e tal, foi se tornando uma reivindicação das classes trabalhadoras e, ao mesmo tempo, a escola que impunha, agressiva, autoritária, etc., passou a ser questionada, mesmo no âmbito da produção intelectual sobre a educação. Então, o que a gente tem é que, se valorizamos a escola para a socialização do conhecimento elaborado, mas entendendo que o conhecimento elaborado é fruto da produção social e que a ciência não é só o conhecimento neutro, objetivo, tal, mas ela é também carregada de emoção, é carregada de esforço humano, né? E que, além disso, a formação do ser humano não é simplesmente a formação intelectual, né? E aí eu, por exemplo, que defendo a visão marxista de educação, Marx já colocava lá nos manuscritos econômicos e filosóficos, já aparece no Manifesto do Partido Comunista, em Marx e Engels, na crítica ao programa de Gotha, já com Marx e tal, de que a educação ela tem que ser intelectual, física e tecnológica. Certo? Ele já colocava isso. E técnica, ele dizia técnica.
intelectual, física e técnica. E como é que ele definia isso? Certo? Intelectual no âmbito do desenvolvimento da consciência na análise concreta da realidade concreta. E aí, no âmbito da ciência nas suas múltiplas faces, né? E principalmente, foi quando ele criou o materialismo histórico, principalmente na análise da realidade, entendendo que ela é assim, mas não foi sempre assim. E que, tendencialmente, ela pode ser diferente, exatamente porque não foi sempre assim, né? E aí, nos seus múltiplos aspectos. Física não é simplesmente a ginástica e o esporte. Nesse sentido de física, está a educação do corpo, no sentido de que o ser humano tem que ser forte, belo e são. E aí estão presentes, além da ginástica e do esporte, está presente a ética, a estética, a arquitetura, as artes em geral, a música, a dança. Né? E técnica, que nos dias de hoje nós chamaríamos de tecnológica, que é o quê? É formar o ser humano ao nível da sua época, nas técnicas de produção e nos meios de produção mais avançados. Era isso que Marx colocava. E é isso que nós defendemos na educação. Mas, para essa educação, a relação entre quem ensina e quem aprende é fundamental, porque a educação se dá na relação do ser que está se desenvolvendo com os mais experientes da espécie. Os mais experientes da espécie. E isso Vygotsky coloca muito, quando ele fala que a formação da mente, ela se dá na relação social, né? Que é a relação em que a criança, o bebê, tal, tem com o mais experiente. Certo? E que não é uma relação simplesmente de transmitir a experiência. Ela é uma relação afetiva. Uma relação de um ser mais experiente que vê no outro ser capacidades humanas que precisam ser desenvolvidas. Certo? E a escola tem a função de desenvolver de forma sistemática aquilo que a família não tem condição de desenvolver, seja porque não tem o domínio do conhecimento, seja porque a relação familiar contém determinados limites. E isso já os antigos, o próprio Kant dizia, né? O preceptor tem uma relação emocional com o indivíduo, mas que é diferente da relação que os pais têm, mesmo que os pais tenham o conhecimento.
mas é porque existe uma relação quase que de cumplicidade, quando o pai é generoso demais e releva as dificuldades do filho, ou quando ele é rigoroso demais e não consegue entender essas dificuldades para superá-las, né? Então, essa relação professor-aluno não é simplesmente uma relação de transferência de conhecimentos e experiências. É uma relação de seres humanos em estágios diferentes do seu desenvolvimento. Por isso, sempre que, por motivos econômicos ou por elucubrações tecnológicas, se questionou a educação presencial, sempre a gente se colocou contrário a isso. Exatamente por dizer, tudo bem, você num vídeo, você pode transmitir conhecimento, mas a relação afetiva de quem ouve, quem sorri, quem dá os parabéns, né? Principalmente para as crianças menores. Então, eu me lembro, eu fui professora do ensino primário e me lembro que numa situação de aula na periferia, zona leste de São Paulo, crianças numa quarta série com crianças multirrepetentes e carentes, etc., etc., uma aluna, quando eu pedi para fazer uma redação, o dia mais feliz da minha vida, ela mal conseguia escrever, escreveu umas 4, 5 linhas e disse: o dia mais feliz da minha vida foi hoje, porque a professora veio me ensinar e passou a mão na minha cabeça e disse parabéns. Olha só, isso me marcou como professora primária, normalista, tal, não sei o quê. A situação em que eu estava lá dando aula, mas para ela, e o desenvolvimento dela, que era multirrepetente e tal, não sei o quê, como cresceu por conta de uma situação como essa. Porque eu fui ver, olhar o caderno dela, estava tudo certinho, parabéns, e passei a mão na cabeça dela. E isso foi o dia mais feliz da vida dela, certo? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que as relações afetivas, é claro que há diferença, certo? Mas numa situação como essa que nós estamos, né, vocês poderiam dizer, tá bom, então vamos concordar com o Bolsonaro que tem que voltar às aulas presenciais. Não. Entendeu? Olha aí a contradição. Eu defendo a aula presencial, defendo essa relação afetiva, acho que tem que ser, e em todas as idades, e se a gente for pegar exemplos, eu uma orientadora de mestrado, certo? Um aluno que não estava entregando os trabalhos, etc. E aí eu cobrei, mandei e-mail dizendo que ele não ia conseguir, etc., etc. E ele veio conversar comigo, aí eu perguntei o que é que está acontecendo. Ele começou a chorar. Pai de família. Começou a chorar. Porque estava por imensas dificuldades.
certo? Imensas dificuldades. E por isso que ele não estava cumprindo o que... E aí, a sessão de orientação, até eu brincava que a sessão de orientação era um misto de divã e confessionário. Entendeu? Porque foi uma conversa tal, não sei o quê, para... Puxa, entendeu? Vamos desanuviar. Entendeu? Então, não é só na relação com criança, com as várias faixas etárias, mas também não é aquela relação que a gente, por emoção, deixa de cumprir ou deixa de exigir, esperar o cumprimento das responsabilidades. O que eu quero dizer com isso? Essa relação pessoal, tal, ela é importante. No entanto, na situação em que nós estamos vivendo hoje, o que precisamos pensar? A criança da pré-escola e das séries iniciais, o que mesmo ela perderá se interromper o ano letivo? O ano letivo, gente, eu sempre dizia, 31 de dezembro, a gente passa de ano. Se não morre, passa de ano. Que história é essa de passar de ano, equiparar o ano letivo ao ano do calendário? Quais as condições da gente recuperar isso? E aí, eu tenho colocado, até pus no meu perfil, né, que a vida está em primeiro lugar. Certo? Ano letivo você repõe, mas a vida não. Agora, por que mesmo que o professor, a professora, de todos os níveis, tem que ficar produzindo vídeo para o ensino remoto? Gente, isso é a superexploração do professor. É exigir do professor e da professora habilidade e capacidade que não é exigida dele, dela, na educação presencial. Agora, por que mesmo necessidade de fechamento de escola não se investiu, por exemplo, na televisão? Aulas na TV, certo? Porque a criança assiste em casa. Aulas na TV. Eu me lembro, nos anos 70, tinha aquele programa na TV Cultura, Vila Sésamo, e o Bala Balão, tal. A minha sobrinha, que hoje é professora, né, ela aprendeu a ler num programa como esse. Ela está assistindo a televisão. Né? E é possível criar, e os telecursos e programas de televisão, que do ponto de vista de conteúdo, podem, se não substituir, pelo menos amenizar a ausência do professor. Certo? Então, não tem por que exigir a presença do professor trabalhando tripla, quádruplamente em casa para produzir aulas virtuais, né? Ou exigir que volte para a escola tanto
causando riscos para alunos como para si próprio, entendeu? Por uma lógica que não é a lógica do ensino, não é? Porque há necessidade, sim, de evitar que a criança, o jovem, o adolescente, o adulto, perca o ritmo, não é? Mas não às custas da saúde física e mental desses alunos e dos professores. E para aqueles alunos das séries mais avançadas, a possibilidade do ensino à distância é uma alternativa para quem se prepara para um Enem, para quem se prepara para um vestibular, etc., etc., ou para um emprego, não é? Por isso que eu sempre coloquei o ensino presencial como fundamental, necessário e insubstituível pelo ensino remoto, certo? Sempre coloquei. Então, a tal da educação à distância, defendida lá desde os anos 70 por os governos de ditadura, tal, não sei o quê, no sentido de economia, certo? Para economizar, não gastar com pagamento de professores, né? E não só por conta de garantir o emprego dos professores, mas por conta de que a relação professor-aluno presencial é importante, é necessária, é insubstituível, certo? Mas, em situações de risco para a saúde de um e de outro, é preciso pensar em alternativas, certo? Então, é basicamente isso, como eu falei logo no início, mas para trazer elementos para a gente conversar, porque acredito que todos vocês já têm esse tipo de reflexão, estão lendo matérias a respeito e têm as suas críticas ou as suas adesões. Desculpem ultrapassar o tempo, muito obrigada pelo convite e pela atenção. Utopias são fantasias que escondemos na consciência. Por isso é que somente as cultiva quem tem perspectivas, assimila e conduz a história com paciência. As fantasias nunca se realizam do jeito que são imaginadas, mas são importantes. Elas ajudam a caminhar adiante, fazendo com os passos pedaços da nossa estrada. Quem não tem fantasias vive no passado, espera o amanhecer de braços cruzados. Não tem inspiração, não gosta de emoção, e o mundo segue em frente com seus passos lentos e cansados. Só existe uma maneira da história não ter pausa. É quando a utopia se torna causa. Como uma nuvem distante, chama os lutadores para seguir adiante. Utopia sem luta não tem graça. É como confundir uma nuvem com fumaça, que pode ser tocada pelo vento. A nuvem é mais do que fumaça, é instrumento. Guarda em si o segredo da esperança, por isso é que o olhar do alto, as nuvens, ninguém cansa. Mas há um grande perigo, é preciso ter cuidado com o inimigo. A alma do carrasco é seca e fria, não tem constrangimento, esse monstro fedorento gosta de entrar dentro da utopia. Ao entrar ali, se acostuma e a ordem da utopia desarruma. Desmancha as fantasias e enche memória com espanto, tentando confundir o choro com o canto. Nos últimos anos, o que tem acontecido? O governo brasileiro, prepotente, embrutecido, mandado por um cowboy violento e alucinado, entrou na utopia que tínhamos formulado. Nas fantasias dos homens, de cada um ter a sua terra, impuseram leis, processos e devaneios que fizeram a utopia adormecer nos postos dos correios.
As mulheres que sonharam com suas casas em bom estado, algumas receberam uma gaiola de 42 metros quadrados, e milhares delas nada receberam. Assim, as fantasias das moradias também adormeceram. Os jovens que sonharam ter escola de boa qualidade receberam transporte para ir até a cidade. Aprenderam ali o ABC, sem gosto, nem graça, nem cor. E cedo o jovem sem terra aprendeu o que é ser perdedor. A militância, como artista de novela, foi fichada, filmada, retratada pela repressão candente, ganhando status de liderança e dirigente. Sentiu as fantasias dissolverem-se dentro e fora quando as vitórias decidiram ir embora. A mídia fez o seu papel, mostrou que a sociedade, um movimento infiel, que se dissolve com luzes e refletores, por isso desarrumaram as virtudes e os valores. Repressão, processos, mapeamento, censura, fome e morte por vingança sempre foi o preço a ser pago por quem alimenta uma esperança. Por isso, um movimento é como um ser vivo. Para viver, precisa de segurança. Precisamos agir com ousadia, despejar os poderosos de nossas fantasias. Eles não trazem nenhuma solução. O povo é que constrói as utopias com as suas mãos. Utopia só tem quem quer e acredita. Dentre todas, as dos revolucionários são sempre as mais bonitas. Obrigada.